Paz e graça, amados irmãos. Deus é bom e muito bom. Ora bem, peço desculpa pela claridade. Pronto. E antes de mais, eu quero. Agora aleijei-me. Quero agradecer a todos que me assistem, a todos que. Pronto, que estão a ver, não é? E quero agradecer, primeiramente, são duas pessoas que não vou nomear nomes, mas duas pessoas que me surpreenderam, mas não vou nomear nomes. Se elas quiserem que se manifestem, como se costuma dizer, e não vou dizer. E uma delas que me tem dado me deu agora conselhos espetaculares, não vou dizer quem é, mas muito obrigado. E vou começar a fazer o que ele disse, o que a pessoa disse, uma das pessoas disse. Isto vai ao encontro daquilo, como a gente sabe que nada acontece por acaso. O que uma pessoa me disse é verdade, que eu fui escolhido e sou usado para fazer uma coisa, e que Deus me use, seja Ele engrandecido e não eu. Agora, amados, eu ontem vi um comentário, se calhar agora aqui assim, fui um bocado inspirado por essa parte, mas é verdade. Mas este vídeo é um bocadinho derivado a esse documentário, mas também acho que é um bocado importante nós vermos isso. Agora, o livro do Apocalipse tem sido lido, mas se calhar não bem interpretado. Tem sido um livro com muitas profecias, não só daquela época, da época de quando João estava preso na ilha de Pátimos. Tem sido um livro que as pessoas se calhar não têm compreendido bem, se calhar até eu também não compreendo bem. E pronto, nós muitas vezes ficamos assim, epá, este livro, será que eu estou a entendê-lo bem? Será que não? Será que sim? Vamos ver. Mas mas é assim, tem profecias muito importantes, e se formos a ver, todas elas estão a acontecer até nos dias de hoje. Não só na Bíblia, mas muitas profecias e muitas profecias apocalípticas, até em diversas culturas que eu tenho visto em documentários, tem acontecido isso. Não é acontecido, como acabei de explicar. Tem havido profecias. Por exemplo, eu vi aqui há tempos um documentário que foi a profecia de Apocalipse. Não, profecias assim apocalípticas dos Imaias. Não é dos Imaias, é dos Maias. E eles previram aquilo que se ia passar nas Torres Gêmeas. E por acaso deu aquilo que eles previram. E outras coisas que eles previram, e aconteceu isso mesmo. Agora, o que aconteceu foi. O que aconteceu não, o que está a acontecer é que está no livro. No livro do Apocalipse também. Agora, o que me intriga, é isto que eu não consigo perceber, é que a Bíblia tem, isto à parte, tem mais de 2000 anos, mas muito mais. O Gênesis foi ao início, portanto o Gênesis em grego, acho que é grego, quer dizer princípio. Apocalipse em grego quer dizer fim. Como é que as pessoas, e mesmo o livro dos profetas, tem vários profetas que viram coisas apocalípticas, como Daniel. Tanto que eu tenho um livro aqui, antigo, que era do meu pai, que diz assim: Daniel e o Apocalipse. Isto é um estudo antigo de António Gilberto, da editora Caput, aquela editora que tem uma chamazinha e uma bola, pronto, que era a editora da Bíblia, das Bíblias, pronto, é essa editora. E nunca
nunca me dediquei a ver esse livro por enquanto, mas quero ver se começa. Já estou a ler outras obras, mas quero ver se me dedico a ler este livro, porque tenho outros livros muito bons, mas este livro e outro que eu tenho, que é o Israel, Gog e o Anticristo, que é um livro verde que é de Abrão, como é que se chama? Abrão de Almeida, acho que é assim que se chama. E outro do mesmo escritor, que é, mas aí já não tem a Babilónia como neste estudo. Este estudo foi aquele comentário que eu postei ontem, foi Babilónia ontem, hoje e amanhã. Ou seja, já é mais aprofundado. Aquele tem só Babilónia ontem, passado, e hoje. Ou seja, naquele tempo devia ser só para, para aquele ano, para aquela parte. Uh, como, como a gente vê, a Babilónia ainda está presente hoje. Ou seja, ela é conhecida como a Babilónia a Grande. Como assim? A Grande. A Babilónia, mesmo nos tempos antigos, eu estou a falar nisto porque também pertence ao Apocalipse. A Babilónia era uma terra que tudo era visto contra a vontade de Deus. Como assim? A Babilónia, se nós formos a ver, era tudo que era oposto a Deus. Como assim? A Babilónia começou como? Começou por os filhos, os descendentes de Noé, como é que ele se chamava? Aquele que era um grande caçador, depois tornou-se um guerreiro e depois tornou-se rei. Começou a edificar uma torre. Primeiro disse para fazer uma cidade e depois quis edificar uma torre. Como em Gênesis diz, façamos para nós uma cidade e uma torre, para que não sejamos esquecidos e espalhados pela terra. Aí, quando o Senhor disse, começaram a fazer isso para que não fossem esquecidos nem espalhados. Foi aí que o Senhor disse, deixemos e vejamos o que os homens estão a fazer. E aí o Senhor desceu e viu e disse, estão a fazer isto, como quem diz, estão a fazer isto e eu não disse para fazer isto. Ou seja, eles fizeram aquilo pouco tempo do dilúvio, quando Deus tinha destruído completamente, ou completamente não, a maior parte da humanidade, a maior parte dos animais que ele tinha criado e da vegetação. Ou seja, os homens não queriam ser espalhados, só uma única língua que eles falavam. E entretanto, o que é que acontece? Deus disse, vamos ver o que é que eles estão a fazer, vamos ver o que é que estão a fazer alguma coisa boa, se a memória deles é boa, se a memória deles percebeu o que é que eu fiz com o dilúvio. Mas uma coisa, eles viram, Deus conforme os abençoou e disse, cresçam, multipliquem-se, dominem sobre a minha criação, dominem sobre aquilo que eu vos mandei, que até hoje é assim. Hoje temos governantes, temos polícia, temos isto, temos aquilo, né? E eles dominaram, foram para a terra da Mesopotâmia e começaram ali a governar, a fazer como eles queriam. E Deus desceu e foi ver e disse, eis que o povo é um só tem uma palavra, uma linguagem, peço desculpa. Vamos confundi-los, vamos pô-los de uma só de uma só nação, várias nações. E foi aí que Deus os confundiu. E daí ficou conhecido por Babel, ou seja, em hebraico, confusão. Em grego também é Babel, mas não sei muito bem, acho que é Babel ou Babilon, mas também quer dizer confusão. E daí Deus confundiu-os. Daí podemos ver, só porque Deus os abençoou, pôs uma aliança, que até hoje nós podemos ver essa aliança, que é os arco-íris, para que Deus
Deus sabe o que prometeu ao homem. Deus não ia dizer, olha, não, vou-me esquecer, vou fazer outra vez um dilúvio aqui. Não, Deus não se esqueceu disso. Só que Deus disse aquilo para que o homem pensasse, bem, Deus vai esquecer. Antes de pôr o arco-íris, antes de pôr a sua aliança, Deus pôs isso para que o homem pensasse, ai, está a chover tanto isto tudo, vai haver um dilúvio, vai ser como na Bíblia, vamos morrer. Não. Deus pôs aquela aliança e está escrito na Bíblia para que nós pensamos, bem, afinal o Senhor não se esqueceu disso, não se esqueceu de nós. Porque se vocês forem ver bem, aparece uma aliança, mas parece tipo metade de um anel. Se circular ou numa determinada área, mas se fizesse o planeta todo, era uma aliança. Perdão. Agora, o homem, o Nimrod, acho que é assim que se chama, Nimrod, foi quem quis construir a cidade e a torre. E aí Deus interviu e pum, confundiu. Ou seja, o que é que ele fez? Ele confundiu a terra, os povos da terra, e aconteceu o seguinte, aconteceu que as pessoas, como até hoje em dia está a acontecer, ou aconteceu, nós falamos, cada país tem a sua própria língua. Nós, para percebermos, por exemplo, o inglês, temos que estudar inglês para aprender, para poder falar com eles. Para termos por exemplo, o espanhol, temos que aprender o espanhol para poder falar o espanhol. Cada país tem a sua língua. cada e tem as suas culturas. Daí que nós muitas vezes, quando falamos com um brasileiro, por exemplo, é português na mesma, mas quem diz brasileiro diz angolano. Perdão. Se eu falar para um brasileiro e disser uma certa palavra e que não seja tão adequada, por exemplo, e não vou dizer o nome porque lá sei que é mais neira, ou aí, neste caso, se eu disser menina, mas de outra maneira, começa por um R, pronto, começa por um R. Cá em Portugal não é mal nenhum, é um estatuto, ou seja, é um modo de menina a passar para jovem. Enquanto aí no Brasil é uma mulher que seja tratada por R, pronto, já não digo nada, é como se fosse uma prostituta. Ou seja, há como o meu amigo pastor Simon Caravana, aquele rapaz metálico que eu gosto muito dele, ele é uma benção mesmo, disse, há aquele choque de culturas, que foi o que aconteceu lá em Gênesis. Mas o Gênesis e o Apocalipse têm muita coisa a ver uma coisa com um livro com o outro. Aliás, toda a Bíblia em si tem muita coisa a ver uma coisa com a outra, tanto com o fim como com o início. Mas e o livro de profecias, então, Daniel foi mais ou menos como João, viu o início e o fim. É isso que eu admiro nesses dois profetas. Mas mesmo assim, o meu profeta mais que eu gosto mais foram dois. Dois não, foram muitos, mas foi Daniel e João, Jeremias e outro. Qual é que foi mais? Elias. Elias para mim foi um profeta impecável. Mas todos eles, gostei de todos eles, senão não estavam na Bíblia, não é? É agora. Mas tirando isso, voltando ao assunto, Babel, ou Babilónia, neste caso hoje em dia é conhecida pela Babilónia a Grande, porque engloba o mundo inteiro. Como assim o mundo inteiro? A Babilónia nasceu, como eu disse, e teve depois Hammurabi, que fez os códigos, que tem uma pedra mais de 2 metros, que está, não me lembro em que museu é que é, mas está nesse museu, acho que é o Museu Britânico,
que tem, foi antes de Moisés, mas tem os mesmos códigos, ou quase os mesmos códigos que os mesmos códigos que os 10 mandamentos, alguns parecidos. Mas tem uma coisa, é que a Morabe, se por exemplo se matassem alguém, o outro alguém desta família que foi morto podia ir matar, e assim sucessivamente. Era uma vingança sempre pum 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 pum, sempre até aquela família, as duas famílias forem exterminadas. Enquanto um dos mandamentos era só olho por olho, dente por dente. Agora não me recordo como é que é, mas Moisés pôs ali um pequeno limite. Mas tirando isso, a Babilónia foi sempre uma coisa que foi oposta a Deus. Ou seja, Nabucodonosor, um grande construtor, um grande general, um grande conquistador, muito orgulhoso, como aquela estátua de bronze que ele teve esse sonho, de bronze, não, a cabeça de ouro, o peito de bronze, as pernas de barro, não, barro sim, e os pés de latão, acho que é assim. E depois veio uma pedra, isto era a estátua, veio uma pedra e pum, destruiu aquilo tudo. Isto eram os reinos, a Babilónia era em ouro, mas o resto eram os reinos que viriam após ele. E a pedra era como se fosse o reino de Deus, que nunca iria ser destruído, mas vinha e destruía o reino de Nabucodonosor. Desculpem. Já nessa altura, Nabucodonosor reconheceu que Deus era Deus, mas tudo o que Daniel lhe dizia caía em ouvidos surdos, e mais uma vez Nabucodonosor meteu-os fez uma estátua e queria que eles se ajoelhassem. Daniel e os seus dois irmãos não se ajoelharam. Então foram para uma fornalha e não se queimaram. E depois apareceu-lhes um anjo e ele ficou, uau, mas porquê que eles não se queimam? E então foram retirados. Mais uma vez ele meteu-se para baixo. Nabucodonosor humilhou-se. Passado noutras alturas, Nabucodonosor estava a passear, já tinha sido avisado algumas vezes, como essas duas vezes que eu mencionei. Ele estava a passear pelos seus jardins, que tinha jardins suspensos no seu palácio, e ele a passear e disse, com todo o seu orgulho, todo o seu orgulho e o seu ego, disse: não é esta a minha grande cidade que eu construí com todo o meu poder e glória? Logo aí Deus fez conhecer e disse outra vez a Nabucodonosor, não me lembro bem como é que ele disse, mas veio a ele o castigo e ficou com garras de águia, acho que é assim, garras de águia, pelos de boi, ficou com um entendimento de animal, ficou com as 4 garras de águia e com pelos de boi, e começou a comer com os animais do campo. O sinal era ele olhar para cima e teria entendimento de homem, porque ele, quando olhasse para cima, reconhecia que Deus era Deus. E aí sim, ele olhou, passados 7 anos, levantou o olhar e reconheceu. E ele disse, depois aí ele disse, foi quando ele vestiram, foi quando ele prepararam como rei, tudo isso, e ele disse: agora sim entendo que o Senhor Deus, o Deus dos céus, é um reino eterno. Ele levanta e não, ele não é aquele que é preciso dizer
o que fazes ou o que deixas de fazer, ninguém precisa lhe dizer isso. Ele é o rei que nunca se acaba. Ele faz levantar o que é o escravo, faz descer o orgulhoso e o soberbo. Ou seja, estava-se a referir a ele mesmo. Mas a Babilónia, a Grande Babilónia, está presente hoje em dia, conhecida como a Babilónia o Grande. Olhem para o mundo. Quem conhecer a Babilónia da Bíblia vê como é que ela é hoje em dia. A Babilónia é grande. A Babilónia grande é feita de vaidades, feita de negócios, às vezes ilícitos, feita de os poderosos cometem crimes mas acabam por se safar. Não sempre, mas safam-se. Podem cumprir penas mas passado pouco tempo estão cá fora. Tudo o que é oposto a Deus é grande. A Babilónia grande hoje em dia está, ou a Babilónia da Bíblia está aqui no nosso mundo, feita. Porquê? Porque a Babilónia não foi só uma cidade ou um império mesopotâmio, que agora é o mesopotâmico, como está na Bíblia, como se foi no antigo Iraque. Não. A Mesopotâmia, a Babilónia, é hoje em dia também. Porque é tudo o que é oposto a Deus. Tudo. Não quer dizer que nós cristãos estejamos salvos. Não. Estejamos salvos, atenção, no campo da Grande Babilónia. Porque até mesmo na igreja, nas igrejas, nós podemos ver o quão a Grande Babilónia está nisso. Está a iludir. E era essa passagem mesmo que eu queria ler contigo. Se encontra em Apocalipse 17. A queda da Babilónia e a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Desculpem. Com a qual se prostituíram os reis da terra. Não quer dizer que foi só os reis de antigamente. Hoje em dia os governantes, se formos a ver, são como os príncipes daquela altura, porque eles governam. E não estou a falar só neles. Estou a falar em nós próprios também. Porque Deus, quando nos criou, lá em Gênesis, quando criou o homem à sua imagem, semelhança, imagem e semelhança, o que é que ele disse? Qual foi a ordem que disse? Cresçam, multiplicai-vos, enchei a terra e dominem sobre a minha criação. Ele deu-nos o domínio sobre a criação. Mas quando o pecado entrou no mundo, nós dominamos mal a terra. Por isso é que o mundo está como está. Mesmo o ambiente, tudo isso está mal. Mas continuando. Com os reis da terra, e os que habitam na terra. Se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ou seja, esta grande prostituta, que eu já vou ler mais para a frente, é a dita mulher de escarlate, ou mais conhecida por nós, a mulher de púrpura. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher, aqui está ela, e vi uma mulher assentada sobre uma besta
de cor escarlate. E estava cheia de nomes de blasfémia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornava com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Agora a parte mais importante, que nós devemos estar sempre atentos. Não digo só eu, não digo os cristãos, mas toda a gente, em tudo o que nos rodeia. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, a abominação da terra. E vi a mulher que estava embriagada de sangue dos santos e do sangue desculpem, e do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo disse: porque te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir o abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se habita-se e subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Desculpem. E aqui há sentido que tem sabedoria. Não, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças não são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. E estão 7 reis. 5 já caíram. Um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é dela. E já não é ela. Perdão. Também o 8º e é dos 7 e vai à perdição. E dos 10 chifres que viste são 10 reis que não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma honra, juntamente com a besta. Agora, que 10 reis serão estes? Que 10 reis receberão o poder como a besta? É só olharmos para a humanidade, para a história em si, e pensarmos quais deles. Um deles que eu me lembro, Hitler, queria fazer uma nação só. Acabou como? Morto.
ou preso, não sei. Outro. Outro. Os romanos, por exemplo, alguns deles queriam fazerem-se divinos e perseguições aos cristãos. Onde é que acabaram? Mortos. Uns já vieram. Alexandre o Grande, por exemplo, mesmo ele dando liberdade a alguns, morreu. Acabou por ficar morto. E muitos mais outros. É só pensarmos na história da humanidade e na história que demos nas escolas. Estes têm um mesmo intento em entregação e o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Se fores a ver, os que estavam contra essas pessoas, os que estavam, por exemplo, eu vi um vídeo e não sei se há relatos disso, mas enquanto os cristãos por Nero eram castigados, crucificados, leões vinham no Coliseu ou nas arenas e eram mortos. Às vezes até uma mulher a passar o bebê para a pessoa da frente para não serem comidos, e o bebê, e depois conforme era assim, o bebê tentava, o leão ia, pegava na cabeça e comia o bebê. Enquanto isso, um bebê, enquanto o povo de Deus estava a ser castigado, a ser comido por leões, um deles, esse mesmo que ia para receber o bebê, tentou fugir, tentou subir e tentou salvar-se, mas o leão veio e arrastou-o para trás e comeu, para dentro da arena, e comeu. Quando o povo de Deus viu aquilo, em vez de é um Deus assim, é um Deus aquele outro, não, começou a cantar, começou a louvar a Deus. E enquanto isso acontecia, muita gente no público romano, digamos assim, que gostava de ver sangue, gostava de ver castigos, gostava de ver gladiadores, em vez disso, começaram-se a sentar e a pensar: epá, quer ter aquela fé, quer acreditar naquele Deus. Começaram a converter-se. Depois, eis-me às águas que viste, onde se assenta a prostituta, que é a tal mulher de escarlate, que eu considero a grande Babilónia, ou a mãe dos meretrizes. São povos e multidões, as nações e línguas, os 10 chifres que viste na besta, são os que aborrecerão a prostituta. São pessoas como nós, que tentam levar a palavra e a aborrecem. E a porção desolada e nua comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seu coração que compraram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que cumpram as palavras de Deus. Aqui é uma maneira de ver que os que preservam até ao fim, os que estão ali até ao fim, estão sempre firmes. A prostituta vai ranger contra ti,
A grande Babilónia vai reger contra ti. Vão muitos que o inimigo vai tocar. Vão estar sempre ali. Não estás a fazer. Não estás. Tu não és ninguém para isto, tu não és ninguém para aquilo. Mas estão sempre ali. A picar-te, a fazer isto e a fazer aquilo. Mas mesmo assim, Deus é com aquelas pessoas. Estão sempre ali a querer ajudar. Deus está sempre a querer ajudar essas pessoas. Daí que Davi no Salmo 91 diz: 1000 caíram ao teu lado, 10.000 caíram à tua direita. Não quer dizer que sejam pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é as pessoas, mas sim os espíritos maus que estão, os espíritos malignos que estão a tentar fazer mal a essas pessoas. E a pessoas que nós amamos. Às vezes podemos até pensar, não gosto daquela pessoa, ou coisa, mas no fundo, bem lá no fundo, podemos até dizer, esta pessoa não gosta de nós, ou isto ou aquilo, e nós até pensar, a pessoa é assim comigo, ou é assado comigo, e nós até podemos até pensar, não vale a pena. E podemos até orar para a pessoa e dizer, não vale a pena, a pessoa não muda, a pessoa assim, a pessoa assado. É quando mais estamos enganados, porque a pessoa gosta de nós e nós gostamos da pessoa. Porque se tu não gostasses da pessoa, ou ela de ti, a pessoa não fazia o que faz por ti. E se tu não gostasses da pessoa, não fazias o que ela te pedia, mesmo estando onde tu estás. Mesmo ela, depois tu dizes, não faço, não tenho nada a fazer, não é meu. Mas se tu, pois às vezes até podes te irritar e dizer, está bem, mas tu gostas da pessoa. Tu pensas é que, não, a pessoa não gosta de mim, não tenho gostado da pessoa. Já estás a pensar errado. O que é que Jesus disse? Orem por quem vos faz mal, quem vos persegue e essa coisa toda. Ama o teu inimigo. Mas no meu caso, não é assim. Porque eu sei que a pessoa gosta de mim, as pessoas gostam de mim, e eu, no fundo, gosto das pessoas. Porque se eu não gostasse, não faria muita coisa. Posso estrebuchar, posso isto, mas gosto das pessoas. E se não gostasse das pessoas, e se alguém que tu fazes muita coisa, e se as pessoas meterem a mão na consciência e pensam, se ele não gostasse de mim, faria isto, faria aquilo. E o exemplo foi muito bem há pouco tempo. Há coisa de... Estamos em 2009, 2018, 17. Foi há muito pouco tempo. Relativamente há pouco tempo. Porque lembrar-se do mal, toda a gente se lembra. Toda a gente, menos Deus. Deus é aquela pessoa que pega no mal que tu fizeste e apaga. E faz o novo em ti. Agora o mal que tu fazes, o ser humano lembra-se e o bem que tu fazes esquece. Mas pronto, isto foi uma parte. Mas Deus é assim, Deus apaga o teu passado, o teu mal que fizeste e faz coisas melhores em ti. Às vezes podes cair ou fazer coisas piores, mas isso é para a tua aprendizagem. E porque não temos posto o coração nas coisas que são da Babilónia. Temos posto as coisas no coração das coisas de Deus. E agora, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Era até aqui. A mulher é isso mesmo, é a grande cidade. Qual é a grande cidade? A grande Babilónia. Tudo o que se opõe a Deus. Agora, pensa bem, quem é que tu queres servir? Jesus disse, não podemos servir a Deus nem ao dinheiro, porque se servirmos ao dinheiro, aborrecemos a Deus. Se servirmos a Deus, vamos aborrecer ao outro. Agora, lembra-te uma coisa, aceitaste Jesus, queres o servir ou só aceitas por aceitar? Aceitaste
servir ao dinheiro, queres servi-lo, vais odiar a Deus. Eu por mim, eu falo assim. Eu, como já disse ontem, isto agora é uma parte, sou sincero. Uma vez estava tão irritado que pensei, pá, vou fazer um pacto é com o inimigo. Pô, toda a gente quer matar, safa-se. Pensei nisso, sou sincero. Mas digo-te, não. A cabeça virou logo. Não, fogo. Porque eu prefiro fazer o trabalho que estou a fazer, porque o diabo dá com uma mão, com a outra tira. E Deus não. E o exemplo está em Jó. Por isso pensa, amigo. E mesmo aqueles que não têm Jesus e que não estejam a assistir, eu não estou a dizer, não estou a obrigar a todos, nem obrigo. Se Deus não obriga, quem sou eu para obrigar? O diabo obriga. Está sempre a chatear para ver se tu faz o que eu quero, faz o que eu quero. E o homem, muitas vezes, já não aguento mais ouvi-lo. E vou fazer o que ele quer. E pomba, faz o que ele quer. Agora pensa comigo. Deus não te obriga. Mas Ele gosta e gostava de mudar a tua vida. Gostava que tu desprezasses o que está lá fora. A grande Babilónia. Porque os negócios que tu fazes, negócios, alianças, tudo o que seja, e contra a vontade de Deus, tem um tempo. Tempo esse que, imaginemos, tempo esse que chega ao fim e acabou. Imaginemos, tu tens um amigo, ou dois amigos, não interessa. E isso é muito comum ver hoje. Tu tens um amigo, tudo bem, ou uma amiga, e eles veem ou conhecem alguém que lhes interessa mais, ou que chamou-lhes mais a atenção, por causa que tem um carro melhor, ou uma casa melhor, ou uma aparência melhor, seja o que for, não interessa, mas que lhes chame mais a atenção. E se calhar no Facebook, neste caso, fotos melhores, que seja mais carinhoso com eles, mas tu não tens nada daquilo. Essa amizade, por mais tempo que tu conheças a pessoa, por mais coisas que tu tenhas feito pela pessoa, a pessoa vai e inclina-se mais para aquele lado. Dá mais tempo com aquela pessoa. E tu ficas. E o ser humano é assim, fica a pensar, então, mas tudo o que eu fiz por ti, tudo o que eu te ajudei, fizemos coisas juntos e tu, no entanto, agora estás mais com essa pessoa do que comigo, só porque essa pessoa tem um carro bom e tem uma casa brutal, tem isto e aquilo e tu não me ligas nenhuma. Até aí, num certo aspecto, eu concordo com o ser humano. Mas é só para vermos. Os amigos nos abandonam, como a minha mãe sempre dizia, o que é hoje não é amanhã. Agora, se tu pegares, por exemplo, imaginemos, a tua vida dá uma reviravolta e tu ficas, uau, mas como é que isto aconteceu? Isso, por exemplo, sai tu do Totoloto, fazes uma casa, ui, brutal, ou reconstróis, ou não sei, como tu achas melhor. Tu vais ver que essas pessoas te deixaram porque deram atenção a uma doutora ou uma pessoa com mais potes, não interessa. Ou se tu compras um bom carrão, as pessoas aí, ui, esquece, vêm logo ter contigo, logo. Se montas um negócio, uma ideia espetacular, esquece, as pessoas aí até vêm logo ter contigo. Podes não ser um doutor ou uma doutora, mas vêm logo ter contigo, já esquecem logo a outra. Por exemplo, que eu estou a falar nisto, mas isto tudo tem a ver com a grande Babilónia, se podes saber. És modelo. Isto agora, numa menina que me pediu para eu espalhar a página dela, curtir e chamar mais pessoas. E foi o que eu lhe disse. Tu podes querer fama, tu podes querer ser modelo, mas isso é tudo de momentos. Pode aparecer alguém melhor que tu e deixar-te. E Jesus nunca te vai deixar.
por o que tu és internamente, não exteriormente, porque o homem vê as aparências. Agora, como eu estava a dizer, imagina, as pessoas podem ver, uau, epá, agora ela é modelo, por exemplo. As pessoas te deixaram, ei, agora é modelo, agora até modelo é, já nem quer saber da outra com ela. Vais ver, em questão de, não é de dias, nem de horas, nem de nada. Basta tu pôr uma foto a dizer, epá, agora sou modelo, só isto. Dou-te segundos para te estarem a ligar. Olha, posso ir aí? É logo. Aqui está a grande Babilónia. Mais outros exemplos. Imagina, tu sobes de burro para cavalão de guerra. Vais para o Estado. És uma deputada ou deputado. Ui, pronto. Já está. Estas pequenas coisas, a gente pode ver como o homem é. Uma pessoa que está do zero e fica logo vum para cima, as pessoas que eles têm amizades vão logo ter contigo. Logo. Mas pronto. Agora, lembrem-se do que está escrito naquela prostituta. Que eu vou relembrar. Ai. Em Apocalipse 17. 17, versículo 6, que é o que está escrito. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilónia, a mãe das prostituições e Babilónia da terra. A Babilónia da terra. Basta ver os negócios, basta ver o que está a acontecer. Ela é a mãe disso tudo, a mulher vestida de púrpura. E vê o que é que eu li. E não te iludas, tanto cristão como não cristão, porque basta tu mudares de vida radicalmente que toda a gente vem ter contigo. Não é só isso, não é só isso. Basta tu teres negócios que não são como deve ser, ou basta teres um negócio direito, basta teres um negócio como deve ser. Se estiveres a fazer coisas paralelas, olha, não vamos mais longe. Já pensaste que se calhar, mesmo que fosse à margem da lei, já pensaste que se calhar esse tal Rui Pinto, não sei se já foi falado em todo o mundo, e o outro hacker, se calhar já pensaste, porque Jesus ou outra passagem do Novo Testamento disse, que não me lembro qual é que foi, para condenar tudo o que seja pecado ou mal. Já viste que se calhar, e muitas vezes nós vimos na história média, da Idade Média e isso tudo, para levantar, que Deus levantava pessoas para alertar do clero, o que o clero fazia. Martin Lutero, esse vídeo que eu mostrei aí, e outros mais, e eram queimados por dizer a verdade. Pensa numa coisa, esse Rui Pinto e o outro e outros hackers que fazem isso estão a ser motivos de polémica cá em Portugal. Mas porquê? Porque fizeram o bem. Foi de moda, de maneira ilegal. Sim, senhora. Porque se fosse de maneira justa e como deve ser, ninguém lhes dava ouvidos. Ninguém. Diziam até que eles eram uns malucos ou pobres coitados, porque estavam a fazer coisas sobre as pessoas corretas, lícitas e etc. Sobre o pastor, sobre o Benfica, que é um grande clube cá em Portugal, sobre pessoas influentes. Mas uma coisa é certa,
quando ele fez isso de maneira ilegal, ele foi reconhecido. Já pensaste nisso? O outro hacker fez igualmente. Agora não me lembro se é alemão, não me lembro. Mas fez isso. Se ele fez coisas ilegais, se fosse de maneira ilegal, pensavam que eles eram malucos ou isto ou aquilo. Mas fizeram ilegalmente. Fizeram, como Jesus disse, tudo que fizerem encoberto será descoberto. E eles, olha o que eles fizeram. Já pensaste que isso não pode ter a mãozinha de Deus? Pensa nisso. Porque assim, tu podes fazer muita coisa. Ninguém está a ver, ou isto ou aquilo. Ou então podes manobrar. Não digo bem manobrar, mas como marionetas. Certas pessoas e fazer, vou fazer isto e fazer aquilo. E esta pessoa vai fazer o que eu quero e não sei o quê. Mas há um pequeno problema. Podes fazer isso e pensar, só eu e esta pessoa que estamos aqui, eu e esta pessoa que estamos a ver, e a pessoa até vai fazer o que eu peço porque já é minha conhecida, ou é da minha família, ou é meu namorado, ou é meu isto, ou meu aquilo. Tudo bem, podes fazer. Mas às vezes, Deus até por ti mesmo, porque tu estás a pensar que és sábio e que se torna louco, como a Bíblia diz, até por ti mesmo, Deus te faz descair. Ou seja, tu próprio, ou tu própria, ou seja quem for, até por nós próprios cristãos, nós, perdão, confessamos o que nós fazemos. Ou dizemos as coisas que fazemos, mas pode não ser pela maneira que fizemos, mas de outra maneira. Por mais que nós pensemos assim, vou tentar estar calado, nem vou fazer isto, nem vou dizer nada para a pessoa não coisa. Por mais que nós tentemos encobrir. Eu até podia dar um exemplo, mas não vou dar. Quer dizer, até dou. Eu aqui há tempos, mas não fiquei chateado. Não, eu vou dizer, mas vou contar primeiro o exemplo e depois digo. Eu tive um exemplo, que eu andava em umas coisas chamadas mensagens correntes, que era passar o número pela lista telefónica, e quanto mais números tivéssemos, mais amigos tínhamos. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi deixar isso. E eu ganhei uma pessoa, essa pessoa até foi do i5, foi de outra pessoa que eu conheci. E a pessoa não me deixava, só queria falar, mas dizia coisas que eu não entendia. Ela era confusa. E um primo meu veio cá. Eu disse, olha lá primo, esse meu primo eu vi-o como um rival. Porque eu apresentava-lhe uma menina, ela tumba para ele, virava-se para ele, eu fui. E agora? Sempre foi assim. E eu via isso e depois disse assim, bem, olha, é mais uma. E eu disse-lhe assim, olha, primo, mas essa foi assim, mas também pensa, é chata demais, olha, que chateia ele. E fiz isso. Olha, tu podes testar esta menina, desculpem. E ele testou. E ele começou a falar com ela, e não sei o quê. A princípio fiquei um bocado enciumado, mas depois passou. E passado um tempo, ela disse-me assim, olha, dizer, podes dizer o que, podes-me dizer que onde é a morada do teu primo, onde é que ele mora? E eu, olha, eu não sei que é no castelo, agora onde é, não sei, tens que perguntar a ele, porque ela queria se calhar fazer uma surpresa, não sei. E entretanto, ela vai, pega e aparece na casa dele. E fazem coisas que não interessa. E onde ela morava é a mesma distância, que é mesmo ao meio caminho de onde eu morava daqui para lá, era o mesmo trajeto. Daqui para lá é 1h30 e de lá para Lisboa é 1h30. É o mesmo, ela está mesmo a meio do caminho. E ela foi ter com o meu primo. Tudo bem. Durante uns anos mantiveram isso como segredo. E eu, tudo bem. Um rapaz, que é um grande amigo meu, que é afilhado do meu irmão e da minha cunhada, e também para mim é um grande amigo meu, não só por isso, mas por outras coisas,
e disse-me, olha, eu não aguento mais. Eu, olha, mas o que é que foi? Eu não aguento mais, tenho de contar. Tal e qual. Eu, tá bem, mas o que é que foi? O que aconteceu? E ele contava-me coisas, pronto, e conta coisas. Agora não sei, mas contava-me coisas, pronto. E ele disse-me, olha, há coisas que não se podem contar e outras sim, pronto. Mas eu não aguento mais. Eu tenho que contar. Eu sei o que é que se passou e tenho que contar. Eu, tá bem, conta. A Ana foi ter com o teu primo e pronto. E eu assim, foi isso. Mas antes disto, já a minha mãe me tinha dito que o meu primo tinha aparecido, esse meu primo tinha aparecido lá e com uma rapariga, uma menina à porta do seu trabalho. A menina ficou à porta e ele foi lá cumprimentar a minha tia, a minha mãe. E eu fiquei assim, bem, comecei a juntar as coisas e ao início eu fiquei assim, a minha cunhada chamou-me e disse para não haver confusões. E eu, tá bem. Mas olha, amado, sabes que mais? Como Jesus disse, está aqui a prova. O que não é oculto ficará descoberto. Às vezes as pessoas podem dizer, às vezes as pessoas, as próprias pessoas que fazem mal, podem se descair sem se aperceberem. Ou então podem tentar manter a mente presa, mas Deus vai e toca e elas acabam por dizer. Agora, outra coisa importante. Não, o que eu queria dizer era isto. É que ela nem teve coragem de dizer e nem eu queria saber mais dela. Só lhe mandei uma mensagem, isto era carnaval ou as marchas, não me lembro de que ano é que foi, e disse-lhe assim, olha, quanto a ti, não quero saber mais de ti para nada. Ao meu primo, fiquei um bocado chateado e disse-lhe, olha, estou magoado contigo, mas vai passar. Mas desde essa altura, eu não tenho falado com ele, é verdade, mas desde essa altura, eu não o tenho visto mais como um rival. Se eu tiver que apresentar uma amiga a ele, se ela engraçar com ele, engraçou, seja como for. Eu não saio com ele, quando ele cá vem não saio, não, mas falo com ele como uma pessoa, como um familiar meu, como um primo. Não, não o vejo como um rival. Já o vi, mas não o vejo. Porquê? Porque isso, não sei como é que é aí no Brasil, ou ok, não sei. Mas isso para mim foi um abrolhos que ele me deu. Porque ela disse que vinha cá, disse que está e coisa. Nunca veio. Ao meu primo, passado não sei quanto tempo, foi ter com ele. Passado pouquíssimo tempo. E o meu primo, desde essa altura, não me deu, não é um rival para mim. Esse meu primo para mim é um primo. Um primo, primo mesmo. Não é cá primo, primo. É um primo de valor. Deu-me um grande abrolhos. Com isto tudo, para tu veres, tudo o que tu fazes encoberto também tem a ver com o Apocalipse. Tudo o que tu tentes fazer encoberto, tanto tu como o Estado, tudo isso, vem sempre ao de cima. Há de ver esse hacker, há de ver o outro hacker, tudo o que fizerem, mesmo à margem da lei, vem sempre ao de cima. Fizeram à margem da lei, mas deram a entender ao povo o que era do Estado, o que era isto, o que era aquilo, o que faziam de mal. Por isso é que ele depois foi ameaçado. Estás a ver? Por isso é que o diabo rangia os dentes contra ele. Quem faz o bem é assim. Mas quem faz o bem também não tem que ter aqueles sentimentos maus. Porque se faz tem esses sentimentos maus, será que é bom? Não. Porque se tu fores ajudar uma pessoa e dizes, pá, fogo, ajudei e se a pessoa pode te ajudar e tu pedes ajuda e ela diz que não, quem fica mal é a outra pessoa que tu ajudaste e não tu. Agora, se tu virares e dizes, não me ajudou e eu ajudei-a, tu aí perdes a razão. Faz bem, mas não ligues, não te ajudou, não te ajudou. Agora, se tu fizeres isso e dizes, não me ajuda e pode ajudar e não me ajuda, ela que fica mal, tu não, tu ficas bem. Porquê? Porque tu deste lá, tu ajudaste-a
e a pessoa agora está-te a virar as costas. E as outras pessoas é que vão ver o que tu és. Tu és boa pessoa. E vão ver que a outra pessoa que não te ajudou é má pessoa. Pensa nisto e Deus te abençoe, hoje e sempre.